Capítulo 40. O Parque Central. Núcleo das Águas Dançantes e Jardim Estrelado. Nossa pequena comitiva deixou o departamento de encarnação. Aproximava-se o fim de nossa visitação ao complexo Alvorada Celeste. Restava apenas conhecer o grande Parque Central, um local destinado ao lazer e à descontração, alocado na porção central do formato de ferradura do complexo. Usando o veículo pilotado por Omani, dirigimos-nos ao majestoso parque. Em nosso caminho, nosso condutor assim ponderou. Enfim, Jade e Savi, aproximamo-nos do Parque Central, espaço destinado ao convívio prazeroso entre os extraterrenos. Verão de perto as belezas reservadas nesse espaço tão glorioso. Espero que apreciem bastante, afirmou Omani. Chegamos ao imenso parque circular e logo nos deparamos com pequenos regatos de água cristalina que o entrecortavam em movimento suave e tranquilo, indo desaguar num lago natural que ficava não muito distante. Assim que descemos de nosso veículo, pusemo-nos a caminhar à margem de um dos riachos, enquanto apreciávamos, estonteados, os largos campos verdejantes, a perderem-se de vista, pincelados com jardins muito bem arranjados. Após a breve caminhada, alcançamos a Foz dos Regatos. Tratava-se de um gracioso lago, em meio ao qual jatos d'água dançavam alegremente, sob o encanto de uma graciosa música, como se tivessem vida própria, em um espetáculo de rara beleza. Refinadas esculturas contornavam o lago central, assemelhando-se a um conjunto majestoso de obeliscos, cuja ponta direcionava-se aos céus. Observava que, em sua extremidade, uma esfera brilhava radiante, como se absorvesse do alto emanações fluídicas de elevada qualidade. Tal corrente magnética imantava as esculturas, percorrendo-as em busca do solo, e em seu trajeto emanava uma luminosidade alvo-azulada, de insigne beleza, logo encontrando o chão e espraiando-se por ele até chegar ao lago central, que por sua vez também se inebriava do magnetismo salutar. Todos que ali passassem sentiam um influxo benfazejo a inundar-lhes o corpo sutil, recarregando-o de energia santificadora. Optamos por ali permanecer por alguns minutos, sentados ao solo gramado, desfrutando daquele néctar divino. Enquanto isso, deleitávamo-nos também com a doce melodia de cânticos celestes, como se fossem compostos por anjos do mais altíssimo teor. Ao nosso lado, transitavam extraterrenos a mancheias, em agrupamentos maiores ou menores. Muitos aproveitavam os momentos de descanso para adentrar o lago, banhando-se em suas benéficas águas de modo bastante feliz. Nesse sentido, Omani tratou de ofertar-nos maiores explanações. Conforme notam, o Lago Central recebe a água dos regatos que concorrem para ele, sendo a foz dos mesmos. São águas santificantes, capazes de nos curar qualquer estado de espírito enfermiço, seja bebendo-as ou banhando-se nelas. Daqui, a água segue em um rio caudaloso, rumo à cidade de renascer. Os cânticos que ouvem são reproduções de sons celestiais, advindos das esferas de nossos extraterrenos. Usualmente os reproduzimos a fim de representar todas as raças que aqui se fazem presentes. Avaliem que, a cada nota, as águas repercutem a vibração correspondente, refletindo novas cores e formas dançantes. Temos também, por aqui, espaço reservado para as apresentações das orquestras de nossa cidade e outras vizinhas, que queiram se apresentar. O Parque Central possui diversos núcleos contemplativos como esse. São subsetores temáticos, onde os transeuntes podem colher as mais sublimes sensações. Esse espaço denominamos Núcleo das Águas Dançantes, concluiu Omani. Enquanto nos sentávamos confortavelmente pelo chão gramado, em conversação leve e agradável, observava as raças estrangeiras interagirem entre si, de maneira irreverente, transparecendo genuína felicidade enquanto fruíam daquela renovadora ambiência. Observando o desenrolar daquela cena, avaliava os aprendizados amealhados até então. Os antes desconhecidos e temidos extraterrenos agora figuravam-se um tanto familiares. Toda a minha experiência demonstrava que, em alma, éramos realmente irmãos, apesar das diferenças fisionômicas. Notava que eles, por sua vez, há muito haviam superado os preconceitos da forma exterior. Constituíam-se uma verdadeira família cósmica, a permutar conhecimento e afeto. Estavam, de fato, imersos no fecundo amor que sustenta a criação, e agora,
em missão excelsa em nosso planeta, convidavam-nos gentilmente a nos reunir nessa gloriosa festa universal. Abstraído em meus devaneios, lembrava ainda da minha família encarnada. Como estariam Jaya e minhas filhas? Seria tão bom se pudessem conhecer um pouco do que presencio. Adoraria lhes ofertar essas novas perspectivas sobre a criação. Embora a saudade, vez ou outra, me assolasse, conservava em meu íntimo a esperança de revê-las. Sabia que Deus, em sua infinda benevolência, nos ofertaria novas oportunidades juntos. E certamente lhes mostraria, doravante, as riquezas que desfrutamos por aqui. Pouco a pouco, recobrei minha atenção para o presente. Novamente fitava as águas dançantes, encantado com a majestosa performance multicolor. As partículas d'água em suspensão refletiam variadas cores, assemelhando-se aos arco-íris da fisicalidade, porém em tons nitidamente mais vivos e radiantes. Inebriado pela formosura daquela cena, não contive meu ímpeto e logo convidei a companheira Jade para um refrescante mergulho no lago. Minha colega, compartilhando comigo as mesmas aspirações, não tardou em aceitar o convite e, assim, deslocamo-nos até a margem do mesmo. Adentramos suavemente suas águas mornas e convidativas, entregando-nos tranquilamente ao banho leve e renovador. A cada mergulho, sentia-me gradualmente mais revigorado, como se houvesse relaxado por longas horas. Permitia-me envolver profundamente por aquela atmosfera esplêndida. Nesse sentido, tratei de interpelar Jade sobre suas sensações. Como te sentes, companheira? Para mim, essa experiência tem sido deveras renovadora. Ponderei. Devo concordar. As águas purificam-me, elevam meu estado vibratório, convidam-me a sensações sobremaneira extasiantes. Não me recordo de uma experiência tão renovadora quanto essa, redarguiu Jade empolgada. Realmente, quem diria que a alvorada celeste nos guardaria uma oportunidade tão singular e única? Só temos que agradecer a David e Omani por nos apresentarem tudo isso, afirmei em concordância. Ali permanecemos por longos minutos. Além das águas dançantes, contemplávamos também a agitada vida aquática do lago. Peixes delicadíssimos desfilavam em abundantes cardumes, fascinando-nos com suas cores raras e belas. Aves graciosas deslizavam sobre o lago, aos pares, em uma singular apresentação. Outros tantos pássaros, por sua vez menores, também se banhavam às suas margens, em um cantar alegre e sutil. Quanta paz e boa ventura desfrutávamos. Não tardou para que fôssemos convidados por nossos maiores a deixar o lago. Visitaríamos novos espaços do imenso parque. Assim nos interpelou Omani. Espero que tenham se divertido, irmãos, afirmou Omani descontraidamente. O poder vitalizante das águas sempre movimenta nossas energias estagnadas, dilatando-nos as sensações e percepções. Muitos, quando estão desanimados, cabisbaixos e, portanto, necessitados de refazimento íntimo, aqui vêm para fruir dessa condição santificante e renovadora. Apreciemos o poder das águas de alvorada celeste, concluiu Omani, e logo nos forneceu maiores informações sobre o setor temático subsequente. Direcionar-nos-emos agora ao Jardim Estrelado. Trata-se de um jardim repleto de flores e árvores advindas das estrelas de nossos estrangeiros. Tais vegetais foram especialmente adaptados às condições de nossa esfera, mediante manipulações genéticas dos engenheiros siderais. Dessa forma, criou-se condições ideais para que as réplicas geneticamente modificadas desses seres pudessem aqui habitar, refletindo fielmente as características dos vegetais originais. Assim, conseguimos trazer um pouco do mundo de nossos extraterrenos até nós. Isto é magnífico. Deparar-se-ão com grandes surpresas, finalizou Omani em tom misterioso. Após uma breve caminhada pelas largas passarelas do parque, contemplando suas infindáveis belezas, acercamo-nos do Jardim Estrelado. Conforme elucidado por Omani, tal jardim trazia o formato de uma estrela de 5 pontas, e, em cada vértice, observávamos núcleos específicos, destinados a abrigar os vegetais dos 5 orbes que mais contribuíram com nossa transição planetária. Cada espaço era fechado circularmente por árvores mais altas, e mais em seu interior, arranjos belíssimos e multifacetados exibiam as espécies diversas de tais planos. Lembravam-me as plantas que vira na aeronave logo na entrada do complexo.
Assim, ingressamos no primeiro núcleo e logo nos deparamos com vegetais sobremaneira excêntricos e inteligentes. Possuíam cores vivas e radiantes, a lembrar a luminescência dos vagalumes, capazes de emitir luz própria e natural. Não bastasse isso, à medida que nos aproximávamos, tais seres exalavam aromas deliciosos sobre o ar. De alguma maneira, percebiam-nos a presença e se manifestavam. Nesse sentido, percebendo-nos a curiosidade latente, Omani tratou de nos fornecer maiores explanações. Percebam que os vegetais são sensíveis ao nosso campo vibratório, lendo e reagindo às nossas mais íntimas intenções, em conformidade com seu teor mais ou menos amistoso. Em geral, como todos aqui trazemos as melhores intenções, eles se oferecem a nós harmonicamente. Assim, aumentam seu brilho e irradiação luminosa em nossa presença, ou ainda perfumam nossa ambiência com seus doces aromas, abrandando nosso encontro. Por outro lado, quando se sentem ameaçadas, perdem a vivacidade, sua coloração fica mais desbotada e apagada. E os perfumes, por sua vez, cessam. Avaliem quão interessante se faz a manifestação desses vegetais, concluiu Omani, tranquilamente. Deleitava-me ao contato com aqueles evoluídos vegetais, portadores de características deveras singulares. Por ali permanecemos um razoável tempo, contemplando a manifestação dos delicados seres, observando suas cores que variavam do alaranjado ao tom roxo e rosáceo, em expressões vívidas e brilhantes. Eu e Jade muito nos afeiçoamos a tais criaturas. Deixamos então o referido vértice da estrela, para visitarmos outros jardins ali presentes, desta vez de outro planeta. Tão logo adentramos o outro núcleo ajardinado, vislumbramos admiráveis árvores de traços únicos. Tal vegetal trazia longos galhos, sobre os quais extensos filamentos penduravam-se em direção ao solo, à maneira de tenuíssimas cordas, e anexas a essas pequeninas e abundantes folhas se prendiam. Assistíamos encantados ao vegetal de singular beleza. Omani, percebendo-nos o olhar admirado, complementou. Fiquem atentos e apreciem, companheiros. Terão uma grata surpresa. Finalizou Omani. Nosso guia, então, fechou os olhos e elevou seu pensamento ao alto, como se buscasse um refinamento de sua faixa mental. Após alguns segundos de concentração profunda, passamos a notar leves movimentos na copa das árvores. Espantosamente percebíamos que o movimento não era natural, como o provocado pelo vento, por exemplo, mas sim racionalmente estimulado. Os movimentos foram se intensificando, abarcando todas as árvores da espécie ali presente, desempenhando uma ritmada e harmônica dança. Então eu e Jade miramos, curiosos, Omani, enquanto ele e David sorriam largamente, com semblante descontraído. Ao cabo do pequeno silêncio que se fizera, David elucidou o que se passava, resguardando Omani em seu estado concentrado. Creio que tal fato não necessita de maiores explicações, colegas, ponderou David jocosamente. Conforme notam, Omani comunica-se diretamente com os vegetais superiores, dotados de inteligência particular. Nosso irmão adentrou a faixa de comunicação da espécie, e elas, ao notarem sua superioridade consciencial, o tomam como mestre, seguindo-lhe as ordens graciosamente. Cabe ressaltar que tal espécie possui essa liberdade de movimentação que jamais presenciaram no mundo físico. Vejam que magnífico presente nossos técnicos siderais nos ofertaram, asseverou David, em tom exultante. Eu e Jade assistíamos, perplexos, àquela interação. Realmente, tudo aquilo era muito inesperado para nós. Vegetais inteligentes, que se comunicavam e ainda poderiam dançar ao embalo de comandos maiores. Que magnífico! Pensava que outras tantas surpresas os mundos superiores não nos reservariam. Enquanto ainda assimilávamos o conteúdo daquela novidade, David quis complementar, dizendo: os vegetais também respondem perfeitamente às músicas de alta qualidade vibratória, movimentando-se graciosamente ao som das melodias sublimes. Nosso Criador, de algum modo, programou tais criaturas para dançarem ao sabor dos excelsos cânticos do alto. Quis ele mostrar-nos a preciosidade e a complexidade de sua obra através desses seres extraordinários, afirmou David. Seria muito interessante assistir a uma apresentação de tais vegetais ao embalo de uma música superior.
Seus movimentos, apesar de suaves e lentos, eram ainda assim muito encantadores, e quantas nuances uma melodia elevada não poderia imprimir à sua dança. Omani, reparando-nos o espanto, regozijava-se intimamente. Sabia que teríamos grandes surpresas por ali. Nós, igualmente, estávamos muito contentes e agradecidos pelo presente que nossos mestres nos ofertavam. Assim, o clima amistoso e descontraído fazia-se natural, contagiando a todos. Havíamos formado uma verdadeira família entre nós. Logo após a curta apresentação, Omani retomou a faixa mental corriqueira, deixando os vegetais por si próprios. E assim aduziu. Tais vegetais são criaturas delicadas e inteligentes. Muito agradecemos por tê-los aqui, dilatando nosso conhecimento sobre a misteriosa criação divina, ponderou nosso guia. Assim seguimos adiante sob a direção de Omani. Visitamos os demais jardins planetários, também muito belos e surpreendentes. Ainda assim, nenhum deles apresentava as particularidades inesquecíveis conforme há pouco havíamos encontrado. Era chegado, então, o momento de nos deslocarmos a novos núcleos temáticos do parque, e assim o fizemos, ao comando de nosso guia.